todos. Mais uma vez, é uma satisfação enorme poder estar aqui, explanando a palavra para os irmãos, amigos e ouvintes. Este é mais uma apresentação da série O Sábado Amplo. Nós demos início a um assunto que será hoje abordado novamente, Será a parte 2. O assunto foi tratado no último vídeo, qual seja a seguinte questão: quebra o quarto mandamento o adventista que contrata. Então, eu deixo bem frisado, todas as vezes, que uso não é pecado. Eu vou explicar por que mais detalhadamente hoje. Contrata, portanto, é um pacto, Um pacto. No direito nós chamamos pacta sunt servanda. O contrato, ou pacto, faz lei entre as partes. Contrata serviços de fornecimento de água, luz, telefone, internet, TV a cabo, etc., para que se forneça também no 7º dia. Nós vamos aí dar uma abordagem adicional a esses tipos de serviços. Vamos falar um pouco aí sobre transporte público, segurança pública, Como é que o adventista tem que se situar nesse contexto aí de serviços essenciais em geral. O nosso enfoque hoje será a teologia da porta. Nós vamos abordar especificamente o aspecto espacial, que está localizado no 4º mandamento da lei de Deus. Lá no verso 10, então Deus ele enuncia o aspecto espacial, quando ele diz: nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Nós dissemos que nem teu servo, é daí que vem serviços públicos, Nem teu animal, nós vamos dar uma abordagem que seja animal, que representaria animal hoje, neste contexto corporacional. Isso aqui é uma empresa, Como diz Isaías: se desviares o teu pé de seguir nas tuas empresas, isso aqui é uma empresa. Essa casa de Israel está funcionando como uma empresa. Qual seria o significado de animal no contexto desta empresa, dentro do aspecto espacial da lei de Deus? Nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Nós verificamos que forasteiro é o incrédulo, é aquele que não guarda o sábado, não respeita, não quer saber. E nós vamos dar um enfoque especial sobre a teologia da porta. O que seria essa porta, especificamente? Eu me lembro que, numa das minhas gravações, eu cheguei a dizer que isso aqui tem analogia com a porta do santuário. Então, qualquer violação da porta que se dá pela transgressão do 4º mandamento, há uma violação da porta do santuário. Por quê? Porque é impossível você entender santuário se não entender o sábado. É impossível você entender o sábado se não entender o santuário. Ok? Muito bem. Então vamos para cá. Agora, vamos deparar nessa cena aqui. A palavra porta no original hebraico é sha'ar. O significado desse substantivo, sha'ar no hebraico, quer dizer, tem um sentido de espaço santo. Portanto, quando ele fala em porta, ele não está simplesmente se restringindo a um tapume que abre e fecha. Ele quer também incluir o sentido de espaço santo que tem da porta para dentro.
Por isso nós dizemos, algumas versões de Bíblia vão dizer, dentro da tua porta. Então nós temos aqui dois compartimentos, dentro da porta e fora da porta. Tá? Para efeitos de entendimento, de violação da porta do domínio, ou porta do santuário, né? Então, da porta para dentro, ou dentro da porta, será o domínio santo. E da porta para fora, o domínio do incrédulo, aquele que não quer saber de sábado. Infelizmente, a maioria dos irmãos não entendem o que é isso. Não entendem. Infelizmente, esse assunto foi negligenciado pela teologia. E nós estamos fazendo um esforço excomunal para tentar fazer com que os irmãos entendam isso. Tá? E não estejam em falta aqui na questão do sábado, justamente por ser ele o selo de Deus. Tá? Eu digo que essa questão ela tem que ser a gema central da teologia adventista. Muita gente diz, não, você está sendo legalista. Não pode dizer que a gema central é o sábado, a doutrina do sábado. Você tem que dizer que a gema central é Jesus. Pois então eu digo para elas, Jesus é o centro da gema. O centro. Portanto, quando você está estudando o sábado no seu sentido amplo, tá? Que é justamente mensagem do terceiro anjo. Quando você está estudando o sábado no seu sentido amplo, você está descobrindo Jesus, o verdadeiro, porque isso é o que vai identificar o verdadeiro Jesus. Portanto, eu não estou sendo legalista, eu estou sendo cristocêntrico, quando eu digo que o sábado é a gema da teologia adventista. Portanto, precisa ser muito bem explorada essa questão. Isso tem que ser muito bem estudado. Nós dissemos que, na palestra anterior, que quando você contrata o fornecedor de serviços, está sendo servo seu. E como ele também não crê no sábado, ao mesmo tempo ele também é um forasteiro. E nessa você viola a porta. Porque você acaba unindo os domínios. Deus quer que no sétimo período haja necessariamente uma porta fechada. De forma que, da porta para dentro, quando a porta se fecha, no sétimo período, há o descanso de Deus aqui dentro. E do lado de fora, obviamente, que não vai ter. Justamente porque tem uma porta fechada. Deus quer evitar o contato. De forma que violar a porta é violar o aspecto espacial do sábado. E, portanto, segundo o conceito tridimensional que nós abordamos antes, é violar o sábado como um todo. Isso equivale a dizer que, ao violar a porta do santuário, você está violando o sábado da mesma forma como alguém sai para trabalhar descaradamente no sétimo dia. Não tem diferença nenhuma. Ok? Alguns irmãos que, infelizmente, ainda são resistentes, nessa questão, eles não aceitam o que nós estamos dizendo. Então, eles passam a se comportar aí como uma espécie de dribladores do mandamento. Eles não querem obedecer e ficam arrumando desculpa esfarrapada, tentando dar um drible, pensando que Deus é cego e não está enxergando a intenção, a real intenção dessas pessoas. Então nós vamos ter que desmascarar essas pessoas hoje, explicando
por que não é somente, no caso aqui, de contratação de serviços, por que não é somente se o forasteiro atravessa com algum produto? Ele, a pessoa, a mão de carne do forasteiro, né? Então, nós vamos fazer agora uma ilustração elucidativa, para vocês entenderem exatamente como é que funciona isso. Com licença. Vou colocar aqui. Vamos fazer de conta que aqui é a porta, tá? A porta do domínio. Então, daqui eu tenho porta para dentro, lá dentro da porta. Porta para fora, que é o domínio do incrédulo. Ok? Muito bem. Então, segundo a concepção medíocre desses adventistas, que não querem obedecer o mandamento, fica arrumando desculpa, né? Eles alegam que somente se a mão de carne do fornecedor atravessar a porta, né? Entregar o produto. Então, nesse caso, ele vai dizer, não, aí peca. Né? Aí peca. Ninguém de sã juízo vai dizer que não. Mas esses dribladores de mandamento, qual vai ser o drible deles? Ele vai dizer que só peca se a mão de carne atravessar a porta. Mas se, por exemplo, vou pegar aqui, né? Um pedaço de cama, né? Muito bem. Então eu vou fazer isso aqui. Eu sou o fornecedor. Então eu atravesso o produto, ok? E entrego, usando o que nós chamamos de longa-manos. É uma expressão latina que significa mão longa. Mão longa. Pergunta: qual a diferença de a minha mão de carne atravessar a porta, né? E eu usar uma extensão da minha mão para atravessar? Somente uma mente que tem uma mistura de hipocrisia com mediocridade é que vai dizer que não há transgressão se usar um pedaço de cano. Mas nós sabemos que é exatamente a mesma coisa. Então essa desculpa esfarrapada, para Deus jamais vai servir. Talvez pode enganar o homem, mas a Deus não engana. Que até uma criança sabe que é a mesma coisa. No mesmo raciocínio, se o fornecedor, ao invés de colocar na ponta do cano e entregar, ele simplesmente atravessa e despeja, né? O produto será entregue lá do outro lado.
Da mesma forma, usando o longa manus. Portanto, a ponta do cano está servindo de mão. Ok? Não há diferença alguma. É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa de atravessar a sua mão. Não há diferença alguma. Tá? É como se, ao invés de alguém beber no copo, ela usa um canudinho. Portanto, está entregando de canudinho. Mas é exatamente a mesma coisa. Portanto, há uma flagrante violação. Agora, existe um outro driblador de mandamento, né? Tem uma classe de adventistas que vai dizer o seguinte. Olha só que interessante. Então ele vai dizer realmente, né? Vai concordar, não, isso aqui realmente né? É uma violação da porta. Nós cremos na importância. Deixa esse vídeo para lá. Daqui a pouco nós vamos rodar ele. Um minutinho aqui. Então, o que acontece? Olha só que interessante. Vamos inverter a cena agora. Então, lá é o fornecedor e aqui da porta para dentro. Né? Conforme está aqui. Então, existe uma classe de driblador, que ele vai arrumar a seguinte, não sei de onde ele tirou isso. Não consigo entender. Ele vai dizer que basta que se coloque, então, uma rolha, que ele é absolvido do pecado. Ele se livra do pecado de quebra. Então, essa classe é justamente a classe que não entendeu a diferença entre contrato e uso do serviço. Por quê? Porque o espírito do mandamento, ele não quer justamente que a porta seja violada. Ele não quer que transpasse-se. Aqui, ó, que não haja um transpasse. Não quer que se transpasse. Esse transpasse é justamente a violação da porta. É isso que o mandamento não quer. Nós vamos ler aqui, ó, um texto lá de Jeremias. Vamos ver lá. Focaliza lá para mim. Aqui em Jeremias 17 diz: assim me disse o Senhor, vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém. Olha só que interessante. Quando fala todas as portas, é por isso que está no plural aqui, ó. Das tuas portas. Está no plural. Portanto, são todas as portas de Jerusalém. Volta para lá. Olha aqui, ó.
Olha só que interessante aqui, ó. Todas as portas de Jerusalém. E diz-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Ou seja, não é nem para levar carga para fora, nós vamos ver a importância disso daqui a pouco, tá? E nem permitir que carga entre para dentro. Por quê? Porque Deus quer que a porta fique fechada. No 7º período, fechada para a entrada de serviços. Não é para a entrada de pessoas. Para a entrada de prestação de serviços. Porque exatamente ele disse: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º não é para fazer isso. Volta para lá. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Muito bem. Então aqui nós percebemos a importância de não violar a porta. Pouco importa, portanto, mais uma vez aqui, pouco importa se você coloca uma rolha ou não. Por quê? Porque uma vez que o produto, que o serviço já adentrou da porta para dentro, pouco importa se você faça uso ou não. O serviço já foi disponibilizado para dentro da porta. Se você quer que isso funcione, a rolha teria que vir aqui, ó, do lado de fora da porta, e não do lado de dentro. Por quê? Porque Deus não quer que encoste, que atravesse isso da porta para dentro. É isso que o mandamento está exigindo. Só que tem um problema. Da porta para fora é domínio do incrédulo. E ele não vai te permitir fazer isso. Porque ao fazer isso, você na verdade está dizendo para ele: não venha, não encoste. Porque eu não quero que atravesse nada da minha porta para dentro. Então o incrédulo vai dizer: olha, é a minha forma contratual. Ou você aceita assim, ou cancela o contrato contigo. Você não é obrigado a ter contrato comigo, mas se você quiser, é dessa forma. Ou nada. Né? Então, não tem jeito. Porque ao dizer, e essa seria a atitude do adventista. Tá? Não é colocar uma rolha do lado de dentro. Ele tem que dizer: olha, não é nem para encostar com esse serviço aqui. Porque, na verdade, o seu equipamento tem que ser desligado. Tá? Não, mas no dia de sábado só fica um equipamento lá rodando. Fica só uma pessoa de plantão. E o maquinário lá bombeando. É justamente isso que Deus não quer. Deus quer que, no 7º período, o fornecedor desligue todas as suas máquinas e mande seus funcionários para a igreja. Quando você faz um contrato dizendo: forneça-me no 7º dia,
Você está sendo conivente. Você está dizendo, é isso mesmo, trabalhe no 7º dia. Né? Só peca você, mas eu não peco. Então, isso vai gerar aí uma hipocrisia farisaica. Ok? Por que o maquinário do fornecedor tem que ser desligado? Vamos supor que ele coloque um robô. Tá? Um robô. Não fica ninguém na empresa. Só tem um robô lá. Acionando as máquinas. Até o robô precisa ser desligado. Até o equipamento, Deus exige que descanse. Quando ele diz, nem teu animal. Porque o equipamento da empresa, tá? O equipamento da empresa está fazendo o papel de animal. Nós estamos aqui interpretando no sentido amplo, porque senão isso aqui fica sem aplicação para os dias de hoje. Né? Nem teu animal. Portanto, não tem desculpa. Não tem saída essa. Está em flagrante violação da porta do santuário, portanto, em flagrante violação do aspecto espacial e, portanto, violando o sábado como um todo. Muito bem. E esse mesmo raciocínio vai valer, seja para um cano, seja para um pedaço de fio, ou seja, para o meio magnético, porque a ciência avançou a tal ponto, a tecnologia, que eles conseguiram fazer do próprio ar, né? O próprio espaço, longa-manos. E aí a pergunta é, no caso, como eu vou colocar uma rolha no ar, impedindo que essa onda eletromagnética entre da porta para dentro? De que forma? Eis a pergunta. Aqui nós vamos entender uma questão super interessante. Nós vamos entender a diferença entre consentimento tácito, né, e protesto, rejeição. Nós, adventistas, temos que ser protestantes. Nós temos que protestar contra tudo que está errado e dizer, não faça isso. Isso está errado. Mas você não tem como impedir que um sinal eletromagnético, carregando toda a codificação da programação, penetre para dentro da sua porta. E aquilo penetra até concreto. E agora? Só nos resta uma coisa. Nós vamos utilizar de um princípio bíblico, né, para não incorrer em condenação por consentimento tácito. É o princípio daquele que quem cala consente. Tá? Vamos ver aqui em Deuteronômio. Olha só que interessante. Foca lá. Quando houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou. O que quer dizer isso? A moça, porquanto não gritou.
Quando existe uma invasão, no caso da onda eletromagnética, que vem pelo ar, que é o longa-manos dele, quando ela entra, na verdade o fornecedor está invadindo o seu domínio. Para que não haja um consentimento tácito, a igreja tem que protestar, ela tem que gritar e dizer: não faça, fornecedor. Desligue seu equipamento, desligue a sua empresa. Não pode funcionar nenhum item, nem a máquina, quanto mais uma pessoa. Não pode ficar uma pessoa operando máquina, uma sequer, dentro da empresa. Deus manda desligar tudo para que haja descanso. Então, quando a igreja, representação de moça ali, né, que não gritou, ela não protestou, ela foi tacitamente conivente. Qual será a sentença? Condenada à morte, junto com o fornecedor. Nós vamos então agora assistir um vídeo aqui para saber o que está acontecendo no nosso meio. Foca lá para mim. Acompanhem comigo. Depois nós vamos dar uma pausa e fazer um comentário da real situação que está acontecendo na igreja. Vamos lá. De observarmos o sábado. E o que nós fazemos? Os programas, eles são gravados. E aí temos uma pessoa apenas responsável para colocar este programa no ar, não é? A pessoa que trabalha ali na transmissão. Há um revezamento de escala, porque essa pessoa também observa o sábado. E nós entendemos que, sendo que é uma pessoa para fazer essa transmissão, colocar ali, diríamos, entre aspas, a fita, não é? Para rodar o programa que já foi gravado durante a semana, e algo puramente evangelístico e que tem a ver com a pregação do evangelho, nós não vemos isso como uma transgressão do sábado. Né? Agora, mesmo, digamos na hipótese maior que fosse uma transgressão do sábado, dos males o menor. Muitas vezes, como disse Jesus em Mateus 12,5, os sacerdotes violavam o sábado e ficavam sem culpa. Em que sentido? É que o sábado era o dia que os sacerdotes mais trabalhavam. Eles ofereciam sacrifícios em dobro. Então, para fins religiosos, Deus permite o trabalho de evangelização. Muito bem. Para fins religiosos, ele está dizendo, né? Deus permite o trabalho de evangelização. E como fundamento, ele utilizou o texto que Jesus citou da lei de Moisés. Aos sábados, o sacerdote viola o sábado e fica sem culpa. Foi o que ele falou. Portanto, eu posso colocar uma pessoa que é um plantonista, né? Vai ter um plantão e acionar as máquinas de transmissão todo sábado. Qual que é o problema de tudo isso? Lamentavelmente, ele não entendeu aquilo que nós chamamos de transição de sacerdócio. Transição de sacerdócio.
Vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui primeiro, ó. Contratação de serviços por período maior do que 6 dias torna habitual o trabalho no 7º dia. Tá? Isso vai se tornar um plantão empresarial habitual. Plantão empresarial. Enquanto Deus está mandando desligar a empresa, tá? O fornecedor instaura um plantão empresarial habitual, todos os dias, incluindo o 7º. Quando houve a transição do sacerdócio levítico para o melquisedéctico, tá? Aquilo que era habitual, segundo o regramento do antigo sacerdócio abolido, deixa de valer, passando a ser acidental. Então, realmente, o serviço do santuário nos 7º dias, nesse tipo de sacerdócio abolido, era habitual. Segundo ele mesmo está dizendo. Mas uma vez que transicionamos do Levítico para o Melquisedético, ele não pode mais ser habitual. Porque uma vez que transicionou, o sacerdócio levítico foi abolido e, segundo Paulo em Hebreus, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança na lei. Portanto, ele não pode, de forma alguma, colher um regramento de sacerdócio abolido. Por quê? Porque fez uma mudança na lei. Eu não posso usar mais o mesmo regramento daquilo que foi abolido. Então isso aí é uma indicação nítida de que o argumento dele pretende retornar. É um retrocesso, né? Ele está retrocedendo de sacerdócio. E Paulo, lá em Hebreus 10, adverte para não fazer isso, sob pena de quebra da materialidade do sábado. Está retrocedendo o sacerdócio. Quando ele usa o exemplo do sacerdócio levítico para poder justificar uma habitualidade, né? Para justificar uma habitualidade que não existe mais agora. Então, no sacerdócio melquisedéctico, descanso é regra. Descanso é regra. E trabalho missionário é exceção. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? No dia de sábado, o pastor tem que cuidar do assunto interno da igreja, da porta para dentro. Ele tem que cuidar dos assuntos aqui, ó, de quem já entrou no descanso. Essa é a regra. Ele não pode ter plantão habitual de trabalho missionário, porque transicionamos de sacerdócio. E eu não posso retroceder no sacerdócio. Mas, você me pergunta, de forma acidental, pode haver. Sim, pode haver trabalho missionário. E aí seria da porta para fora.
Então o que acontece? Somente em caráter acidental, imprevisível. Tudo que é acidental é imprevisível. E o que é habitual é previsível. O que é imprevisível, por exemplo, surgiu uma necessidade improrrogável de fazer uma obra missionária no sábado. Então eu interrompo o meu descanso, que chama gozo do Senhor, e vou lá fazer. Mas isso não é habitual. Eu não posso colocar plantão. Né? Plantão habitual não existe mais. Portanto, isso não é desculpa. Por quê? Porque não pode ter uma habitualidade. A regra é descanso. Ok? Nós vamos analisar agora um outro vídeo aqui. Vamos ver esse aqui também. Ele vai lidar com o transporte, serviços públicos essenciais. Você e eu estamos num mundo em que nem sempre conseguimos cumprir o ideal de Deus. O ideal seria que existisse uma igreja em cada rua. Mas nós estamos no mundo de pecado e isso não é possível. Então o que muitas vezes um adventista tem que fazer? Ele tem que escolher dos males o menor. Ele não pega o ônibus e não vai à igreja no sábado, ou ele pega o ônibus e vai adorar a Deus no sábado. Qual dos males é o menor? Óbvio, ir à igreja. Sei de muitos adventistas, porque eu convivo, faz parte da minha fé, que já compram o ticket, deixam a passagem paga no sábado para, mesmo assim, ir à igreja. Não é o ideal, é óbvio, mas nós estamos no mundo de pecado, e no mundo de pecado nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para obedecermos a Deus. Vou dar um outro exemplo. Quantos de nós conseguem obedecer 100% ao mandamento não adulterarás? Ninguém. Porque se não adulterar fisicamente, mentalmente a pessoa acaba adulterando. Isso... Bem, o que está acontecendo ali? Um problema sério. Sério. Tá? Seríssimo. É a chamada turma do imperfeccionismo. Imperfeccionismo. É aquela que alega, né? Esse tipo de coisa vem surgindo na igreja já há algum tempo. Alega que nós não podemos guardar perfeitamente, não tem como, ele vai dizer isso, não tem como guardar perfeitamente a lei de Deus. Ele deu como exemplo o adultério, né? Esse tipo de coisa, sem nenhum exagero do que eu estou ouvindo aqui, é crença na imortalidade da alma. Porque quando quer que você alegue para o povo que a lei não pode ser perfeitamente obedecida, você está emitindo da sua boca exatamente aquilo que Lúcifer falou. Ele falou que iria provar para Deus que a lei não pode ser obedecida. Fazendo de Deus um tirano. Quando Deus diz, sede santo porque eu sou santo, né? Este mandamento não está longe demais para que não possas cumpri-lo. Como diz João, também, no livro de João, 1 João 5. Esses mandamentos não lhes são pesados, em algumas traduções, não são difíceis de obedecer. Então, a palavra de Deus indica que os mandamentos é possível
É possível. Ah, me mostra um que obedeceu. Isso é outro departamento. Porque ele não quer adentrar na questão do selamento, justamente no sábado. Então ele pegou um exemplo de adultério e estendeu, né, para a questão do sábado, tentando justificar que nós não podemos guardar o aspecto espacial, insinuando para o povo que é assim mesmo, que nós guardamos parcialmente. Mas isso não servirá de desculpa para o adventista. Nós vamos ler um texto, qual vai ser a sentença desse tipo de pessoa, lá no final. Ok? Ellen White não tomava o bonde no dia de sábado. Exemplo pessoal dela, não sou seguidor de Ellen White, mas se você quer um exemplo pessoal dela, é esse. Ela só pegava o bonde quando surgia uma necessidade improrrogável, portanto é acidental, imprevisível. Só quando surgia uma necessidade imprevisível, portanto acidental, de fazer obra missionária. Aí sim, não tem jeito, ela pegava o bonde. Fora isso, não pegava. Como assim dos males o pior? A palavra de Deus diz, sede vós falar sim, sim, não, não. Passar disso vem do maligno. Se é pecado, tem que abandonar. Deus não vai justificá-lo em transgressão da lei. Tal fé não pode salvá-lo. Ela é morta. Né? A gente diz, eu sou salvo pela fé mediante a graça. Tal fé não pode salvá-lo. Ela não produz obras correspondentes. Então, obviamente que eu não guardo a lei para me salvar. Eu guardo a lei para que eu não seja condenado. Ok? Esse é o propósito de guardar a lei. Então, muito bem. Vamos ver aqui um outro vídeo. Uma heresia atrás da outra, infelizmente. Vamos ver aqui. Esse aqui agora. Foca lá. Para você que é um profissional da área da segurança, Neemias apresenta uma orientação para você. Em Neemias capítulo 13, versículo 19, veja, Neemias está num contexto em que Neemias está restabelecendo a guarda do sábado. E aqui diz assim, quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém, na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Esses homens de confiança de Neemias eram soldados, e eles estavam encarregados de cuidar dos interesses de Deus, proteger a cidade dos comerciantes para que não fosse comercializado no dia de sábado, para que o povo voltasse a observar o sábado como Deus queria que eles observassem. Nós podemos extrair um princípio aqui e aplicá-lo à sua profissão. Estes soldados que cuidaram das portas de Jerusalém, eles cuidaram dos interesses de Deus, mas não permitiram que o trabalho deles os atrapalhasse de adorar o Criador. Então nós podemos perfeitamente deduzir do texto que havia um revezamento, diríamos assim, de escala significativo, e essas pessoas raramente exerciam essa atividade. Então, no contexto de pecado no qual nós estamos, Deus precisa da sua profissão, mas ao mesmo tempo não deve usar a sua profissão como uma, entre aspas, desculpa para não frequentar os cultos. Tudo bem.
ele simplesmente cometeu 3 erros. 3 erros. Leandro Quadros é famoso, né? Está em todas as paradas de sucesso por ser o bom de Bíblia. Mas falando esse tipo de coisa, ele só demonstra que de Bíblia não conhece nada. Infelizmente. Tem que falar isso. Primeiro erro, são 3 erros que ele cometeu aí. O pior não é ver um professor de teologia adventista cometer erros, porque realmente nós somos passíveis de erro, mas cometer um erro justamente naquilo que é a gema da teologia adventista, não pode ser aceitável. Não tem condições dessa forma. Da onde ele tirou a ideia de que a função habitual de guardar as portas de Jerusalém é de soldado? Da onde ele tirou isso? Se ele tivesse continuado a leitura mais para baixo, ele ia perceber que a função habitual de guardar as portas de Jerusalém é dos levitas e não de soldado. A função do soldado é vigia sobre o muro, não é vigia sobre a porta. Esse foi o primeiro erro, um erro de interpretação. Agora tem mais 2 erros. São erros de aplicação. O segundo erro de aplicação que ele fez, ele relacionou a função de levita, que tinha a função habitual de guardar a porta para santificar o sábado, com a função de policial, de delegado de polícia, que é o caso aí apresentado. Como ele vai fazer isso? Teria uma ligação com a função de pastor, de missionário, de obreiro, aí sim. Não tem nada a ver com segurança pública. E o terceiro erro é o que nós já comentamos. Erro de aplicação. Ele pegou um instituto abolido, o sacerdócio antigo, e quer aplicar no contexto do sacerdócio melquisedético. Quando ele faz isso, ele retrocede de sacerdócio. E vai ter implicações sérias com isso. Seríssimas. Ok? Então, nós temos que tomar cuidado. Passando agora para cá, nós vamos ver aqui que o 4º mandamento proíbe violação da porta, como nós discutimos aqui, ó. Seja dali para fora ou seja de fora para dentro, pelo texto de Jeremias. Isso aqui funciona como uma empresa. Deus quer que desligue a empresa no 7º dia. A palavra porta, por linguagem metonímica, ela vai se estender a Israel como um todo. Não é só cada indivíduo morador de Israel. Israel como um todo. Portanto, a porta de Israel é a própria porta da igreja. A própria porta da igreja. E agora, qual a implicação disso? A implicação disso é muito séria. Porque Deus manda vigiar a porta. No plural, as portas. Jeremias diz todas as portas
da igreja. Olha só que interessante. Isso quer dizer que violar uma só porta da igreja equivale a violar todo o aspecto espacial do sábado. Vamos ver aqui a organização, mais ou menos assim, né? Um detalhe ou outro aqui. Essa é a organização administrativa, né? Da igreja. O Israel do presente. Né? O que acontece? Associação geral, divisões. As divisões geralmente são donas das redes de televisão, que é o que ele tratou no primeiro vídeo. Não pode haver habitualidade, porque a regra geral é descanso. Se você fez plantão empresarial habitual, você quebrou o sábado. Uniões. Geralmente são as detentoras dos hospitais. E aí eu te pergunto, hospital, se Deus está mandando fechar a porta no 7º dia, hospital tem a porta aberta? Por que o hospital tem a porta aberta? Aí alguém me dirá, porque você não pode negar cura no sábado. Certamente vai me dizer isso. Correto? Jesus curava os sábados. A pergunta que eu faço é, Jesus fazia plantão de cura? Por acaso Jesus ficava com uma portinha lá, dizendo próximo, próximo? Era isso que Jesus fazia? Qual era o costume de Jesus? Não era descansar? Ia de costume com seus discípulos da sinagoga fazer leitura? Ele estava descansando o sábado. Então, ele mesmo fazia a obra médico-missionária de forma acidental. De forma acidental. Não de forma habitual. Portanto, como é que seria isso? As uniões teriam que ordenar, né, fazer com que os hospitais fechassem a porta no 7º dia. Tá? Porta fechada. E colocar-se-ia uma plaqueta do lado de fora, escrito: somente se for urgência inadiável, toque a campainha. Veja que não estaria se negando, apenas estaria sinalizando que ele não adota plantão empresarial habitual, porque a regra geral é descanso, não é trabalho. Tá? Mas a coisa não para por aí. Por quê? Porque o Israel de Deus está contratando no 7º dia esses serviços. Portanto, pelo todo aquele exemplo que nós fizemos aqui, da violação da porta, o aspecto espacial está sendo permitido que o fornecedor, né, viole a porta. Está sendo permitido. Então, nesse caso,
qualquer porta de Israel que seja violada, Israel está violando o sábado como um todo. Até a casa de culto está violando a porta. E, portanto, violando o sábado como um todo. E agora? O que fazer? O que fazer, meu querido, é uma coisa só. O princípio que nós vimos lá em Deuteronômio 22. Quem cala, consente. Então, qual que é o meu dever? O meu dever é gritar. Pare com isso. O mandamento proíbe. Não invada a minha porta. Não invada a porta da igreja. Você tem que protestar. Porque senão, você sabe o que vai acontecer? Eu vou ler o texto aqui. Você vai ver a condenação das pessoas, mais exatamente de uma multidão que a senhora White viu, de adventistas que foram condenados por violação do sábado. Vamos ver agora. Acompanhem comigo. Foi-me mostrada então uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado fostes na balança, e fostes achado em falta. Daniel 5, 27. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Abandonaram. Vamos dar uma pausa aqui. Já guardaram o sábado e o abandonaram. Então, muitos entendem que uma multidão de adventistas, num futuro próximo, vai abandonar guarda de sétimo dia. Isso não vai acontecer porque Satanás não está preocupado com guarda de sétimo dia. Ele está querendo que você justamente viole dois aspectos que foram negligenciados. A espacialidade, por causa de contratação disso aí, e a materialidade do sábado, que é violada quando retrocedemos de sacerdócio. Então, no tempo de Ellen White, não existia sistema. Tá? Não existia isso aqui, ó. Contratação. Foi surgir isso aqui lá pela virada do século. Dobrando, virando 1900 para lá, e começou a surgir essa parafernália toda. Tá? Não tinha contratação, não tinha nada disso aqui. No tempo de Ellen White, não tinha rede de televisão. Hospitais eram chamados sanatórios. O que eram os sanatórios? Ficava lá no campo. Tá? Eles não abriam para a entrada de serviços. Não abriam. Casas de culto. Não existia serviço de contratação. Isso aqui. Era uma coisa simples. Uma casa de... talvez um templo de madeira no meio do campo. Então, eles cumpriam a risca. Então, houve um abandono pós virada do século
adventistas pós-guerra mundial, né? Principalmente a partir de 1948. Houve um abandono do sábado no tocante justamente aos aspectos espacial e material, porque começou a haver contratação. E nós estudamos e entendemos que violação de qualquer aspecto é violação do sábado como um todo. Portanto, se aplica justamente a esses que um dia guardaram o sábado e abandonaram. Vamos continuar aqui. Ouvi-os clamar com grande voz. Acreditamos em tua vinda e a ensinamos com ardor. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes. Viam a escrita e então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas e enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. Tá? Então nós ensinamos aqui que o aspecto temporal do sábado, Satanás não está preocupado com ele. Isso aí ele dá de brinde. Tá? Você não vai, o Estado não vai fazer, nem por decreto, um adventista abandonar guarda de sétimo dia. Mas ele consegue, via sistema, fazer com que se quebre o aspecto espacial e o aspecto material. E isso constitui um abandono do sábado, nesse sentido. Ok? Então é isso aí. Nós vamos parar por aqui e aguardamos que os irmãos tenham aí algum tipo de comentário a fazer. Estou vendo pouca participação, né? Mas nós vamos aí fornecendo luz, né? De pouco em pouco, como se diz. De grão em grão, a galinha enche o papo. E nós vamos então refletir mais sobre essa questão. Nós pedimos para que haja participação, para que haja entrosamento, porque senão também incorreremos na condenação, né? Naquele princípio que nós lemos, quem cala consente, consentimento tácito. Então é necessário que você participe, que você diga, olha, eu não entendo dessa forma. Então nós precisamos ter todo um debate sobre esse assunto. Agradeço a participação dos irmãos e espero realmente que possam todos ser abençoados com isso. Tá? Fiquem com Deus. Bye.